Eu sou Sérgio Lima, professor de Geleia, sou professor de música e estou aqui para ministrar esse mini curso de técnica vocal, de canto, aqui para o Casarão das Artes. Vão ser 4 módulos de 15 minutos e essa aqui é a primeira aula. Vamos começar. O que é técnica vocal? Técnica vocal é o estudo das partes do corpo que a gente usa no processo de produção vocal, ou seja, as partes do corpo que a gente usa para falar e para cantar. E além disso, são exercícios e técnicas que a gente estuda para poder melhorar esse processo de produção vocal, ou seja, melhorar a nossa voz. A gente vai conseguir falar e cantar com um timbre de melhor qualidade, cantar mais agudo, mais grave, cantar com mais potência, com mais volume e esse tipo de coisas assim. Então o estudo da técnica vocal ele vai nesse sentido. E isso é feito através da memorização de sensações que a gente adota, de atitudes que a gente adota com o nosso corpo, de posturas e de exercícios que vão no sentido de trabalhar os músculos que participam desse processo aí. Lembrando que a corda vocal é um músculo, o diafragma, os músculos intercostais e vários outros que participam do processo de produção da voz aí, são músculos e que podem ser trabalhados enquanto tecidos musculares, assim como você quer ficar com o braço forte, você vai na academia e fica forte, faz exercícios. Então os exercícios de técnica vocal vão nesse sentido aí, de dar tonicidade e vigor para esses músculos aí. E o trabalho de técnica vocal ele é importante, tanto para os profissionais, cantores e atores artísticos que trabalham com a voz, como também com todo tipo de profissional que usa a voz no seu trabalho, como por exemplo radialistas, locutores, advogados, vendedores, profissionais de telemarketing, professores, todo mundo que usa a voz no seu trabalho. A primeira coisa que a gente estuda no estudo de técnica vocal é a fisiologia do aparelho fonador. Ou seja, a gente estuda como é que são essas partes do corpo aí que a gente usa para falar e para cantar. Para começar, não existe um aparelho fonador de verdade no nosso corpo, não. O que a gente faz é usar partes do aparelho digestivo e partes do aparelho respiratório que foram feitas para comer e para respirar, para fazer uma coisa que a gente aprendeu culturalmente a fazer, que é falar. O homem, quando a espécie humana, quando começou na face da Terra, quando surgiu na face da Terra, não sabia falar. Então essas partes do corpo não foram feitas para falar nem para cantar. Isso foi aprendido por nós milhares e milhares de anos depois que o homem já existia sobre a face da Terra de uma maneira cultural. A gente inventou isso, digamos assim. Na nossa respiração, a gente usa o ar entra pelo nariz, passa pelas narinas, pelas fossas nasais, passa pela glote, que é a garganta, entra pela faringe, depois na laringe, ele passa pela laringe, que é onde estão localizadas as cordas vocais, depois na laringe tem a traqueia, e a traqueia se bifurca em 2 tubos aí, que são 2 brônquios, vai um para cada pulmão aí. Aí nos pulmões nós temos lá dentro os bronquíolos, que são as ramificações aí, vai ramificando, até chegar nos valvéolos, que são com pequenos saquinhos, onde ocorre a troca de gases, onde o oxigênio entra no nosso sangue e o gás carbônico sai. E quem controla esse processo todo é o músculo da barriga, que é o diafragma. O diafragma é o músculo aqui, da barriga, localizado logo abaixo das costelas que a gente tem aqui, E ele é muito importante no processo de respiração, porque ele movimenta as costelas aqui, que estão grudadas nos pulmões, variando a pressão dentro dos pulmões, a pressão do ar dentro dos pulmões, controlando o processo de respiração. O diafragma, ele é o nosso controle de volume. Ele controla a pressão de uma coluna de ar que se forma entre o pulmão e a laringe, que é onde estão as cordas vocais. Então, quanto mais pressão tem nessa coluna de ar, essa coluna de ar sobe do pulmão até a laringe, faz as cordas vocais ou pregas vocais, que também tem esse outro nome, vibrarem, transformando o ar em som. Então, o que acontece? Quanto mais pressão a gente coloca nessa coluna de ar, mais forte as cordas vocais vão vibrar e mais potente, mais alto vai ser o som. Então, o diafragma ele é muito importante nesse processo, porque ele é o nosso controle de volume. Para tomar consciência do diafragma e dos movimentos que a gente tem que fazer com ele para falar e para cantar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a mão sobre ele aqui,
bem abaixo das costelas aqui, sente as costelas, depois desliza a mão aqui um pouquinho para baixo e vamos fazer assim, ó. A, A, A. Você falando A, você vai sentir que tem um movimento do diafragma aqui, ó. A. Agora eu vou falar bem alto. A, A, A. Agora baixinho, ó. A, A, A. Vocês vão ver que de qualquer jeito é impossível falar sem movimentar o diafragma, né? Ele é o nosso controle de volume, porque quando a gente grita, ó, a força é maior. Quando a gente fala baixinho, a força é menor, mas mesmo assim ele movimenta. Então é esse tipo de movimento que ele faz para estabelecer essa coluna de ar aqui e a gente poder produzir a voz, né? Poder vibrar as pregas ou cordas vocais. Um exercício interessante que a gente pode fazer para ter consciência do movimento que a gente precisa fazer com o diafragma para cantar é o seguinte: a gente vai deitar, né? Colocar um livro sobre o diafragma aqui e vamos encher o pulmão, enchendo primeiro a barriga, depois o tórax. Depois nós vamos expirar. A tendência do livro é descer quando a gente está expirando, né? Mas aí nós vamos fazer força com o diafragma para não deixar o livro descer. Então nós vamos expirar fazendo assim, ó, com o fonema do X, como em chave, até esvaziar o pulmão todo. Vai demorar um pouquinho, mas aí a gente vai fazendo força para o livro não descer. Depois nós vamos expirar também com o fonema do S, do mesmo jeito, recupera o fôlego primeiro, né? Enche de novo o pulmão, primeiro enchendo primeiro a barriga, depois o tórax, e depois faz o fonema do S, fazendo força para o livro não descer. E depois vamos fazer a mesma coisa com o fonema do F, né? Os 3 fonemas aí, fazendo essa força para o livro não descer. Esse é o exercício do livro e dá uma ideia do tipo de força que a gente tem que fazer com o diafragma para poder cantar e para poder falar. Agora eu vou falar das 3 atitudes técnicas que a gente tem que tomar, né? São coisas que a gente tem que fazer com o nosso corpo na hora de cantar e de fazer os exercícios de técnica vocal. São 3 atitudes. A primeira é o apoio do diafragma, a segunda é a abertura da boca e a terceira é a posição da língua. Então vamos dar uma destrinchada nelas aqui. Primeira é o apoio do diafragma. A gente tem que retesar, fazer isso aqui com o músculo, ó, deixar o músculo firme, como se a gente fosse imaginar que imagina que você vai tomar um soco na barriga. O que você faz? Você retesa o músculo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos retesar o músculo, deixar ele firme, né, para poder controlar direito a pressão dessa coluna de ar aí, né? Quanto mais firme, mais a gente consegue pressão na coluna de ar. Então, quanto mais volume a gente quiser, mais apoio do diafragma a gente precisa. Quanto mais agudo a gente tem que cantar, mais apoio do diafragma a gente precisa. Quanto mais grave a gente tem que cantar, mais apoio do diafragma a gente precisa. Na região central da nossa voz, que é a região que a gente fala, aí a gente não precisa de tanto apoio do diafragma assim, né? Mesmo assim tem que apoiar. Então, mas para fazer as notas mais difíceis, que são as mais agudas, as mais graves e as mais altas, a gente tem que apoiar mais, né? Então a primeira e mais importante das atitudes técnicas é o apoio do diafragma. A segunda atitude técnica é a abertura da boca, né? Que tem que ser uniforme, né? A mesma abertura para 7 vogais que a gente tem no português. Você vai falar, uai, 7 não são 5? É porque a gente está falando de sons e não de letras, né? Então no português a gente tem as vogais A, E aberto e E fechado, tem o O aberto e o O fechado, tem o I e tem o U. Então são 7 vogais. São 7 vogais orais e a gente ainda tem mais 5 nasais. An, en, on e um. A gente não tem on fechado em on aberto, nem in fechado e em aberto. Se você tentar pronunciar isso, você não vai conseguir, né? E essas vogais são a principal matéria-prima dos nossos exercícios de técnica vocal, né? E a gente tem que ter a mesma abertura de boca para todas elas. Então a gente vai fazer um exercício que é assim, ó. A gente vai chegar na frente do espelho, né, fazer a boca do A, fala o seu A normal, A, e marca com o queixo, com a mão assim, a posição que o queixo parou. Assim, A. Aí você vai falar A, E, I. A, E, I. Sem mexer o queixo, mexendo só a língua. Você vai ver que o E é a vogal lingual anterior, que é a parte da frente da língua que levanta. O E é a vogal lingual média ou central. E o I é a vogal lingual posterior. Essas vogais são linguais, é a língua que tem que mexer. Não é... A gente até pode fazer esse sorriso aqui em determinadas, do I em determinadas situações, mas é com a boca aberta.
sempre com a boca aberta, que a abertura de boca tem que ser a mesma do A, né? Então, vamos fazer de novo as vogais linguais. Faça na frente do espelho, ó. A, E, E, I. Agora vamos fazer as vogais labiais, ó. A, O, O, U. A, O, O, U. São os lábios que mexem, a boca, a abertura da boca por dentro fica a mesma, como se tivesse uma bolinha de ping-pong lá dentro. A, O, O, U. Então é importante toda vez que você for cantar, toda vez que você for fazer os exercícios de técnica vocal, observar essa abertura da boca. Quanto mais a gente abre a boca, menos trabalho a gente dá para a corda vocal para conseguir o mesmo volume. Quanto mais aberta a boca, mais volume a nossa voz vai ter. A boca é a principal caixa de ressonância que a gente tem, né? Então a gente tem que abrir a boca para falar e para cantar. Quanto mais abre, melhor para a corda vocal, mais a gente está preservando a saúde da nossa corda vocal. A terceira atitude técnica é a posição da língua. A gente tem que fazer o seguinte, quando a gente for fazer vogais longas e quando for fazer os exercícios com vogais. Chegar a língua para frente assim, ó, e a língua, a partezinha da frente da língua aqui, ó, que está aqui, vai encostar nos nossos dentes da arcada de baixo, esses dentes aqui, ó, assim, ó. A parte da pontinha da língua encostando nos dentes da parte de baixo. Não é forçando, não, é só encostar de levinho. Para que isso? Porque imagina que a sua garganta está aqui, a língua está aqui. Quando você chega a língua para frente, ó, a garganta abre e a passagem do som, né, a passagem está aberta para o som. Então você precisa de menos esforço das cordas vocais para conseguir o mesmo volume. Então, resumindo, são 3 as atitudes técnicas, né? Apoio do diafragma, abertura da boca e posição da língua. A gente tem que fazer essas 3 atitudes técnicas ao mesmo tempo e o tempo todo. O tempo todo, toda vez que for cantar, o tempo todo, toda vez que for fazer os exercícios de técnica vocal. E é as 3 ao mesmo tempo. Então a gente tem que estar observando o tempo todo. Eu estou apoiando o diafragma, estou abrindo a boca, olha a posição da língua, olha a posição. É o tempo todo, é um trabalho de observação do próprio corpo. Quando tem o professor do seu lado, o professor fica te corrigindo, ó, abre a boca, posição da língua, apoia o diafragma, etc. Então, se você estiver fazendo os exercícios, você mesmo, sozinho em casa, você mesmo vai ter que se policiar de estar adotando essas 3 atitudes técnicas ao mesmo tempo, todo o tempo dos exercícios e também na hora das canções, ok? Então vamos fazer alguns exercícios para a gente botar isso em prática, né? Observando sempre as 3 atitudes técnicas, hein, na hora de fazer esses exercícios. Primeiro nós vamos fazer alguns exercícios aqui de relaxamento. Toda vez que você for fazer o trabalho de técnica vocal, antes tem que fazer um relaxamento, porque as tensões são inimigas da produção da voz, principalmente no pescoço, no ombro, aqui nessa região aqui. A gente tem que estar firme, mas relaxado. Então a gente vai fazer alguns exercícios de relaxamento aqui. Não é ginástica, é relaxamento, então é tudo rapidinho. Vamos lá. Primeiro vamos levantar os 2 ombros assim, vamos girar eles para trás. 3, 4, 5 vezes. Agora girando para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Levanta de um lado e do outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos segurar assim para alongar essa parte do pescoço aqui. 10 segundos. Depois segura do lado de cá. 10 segundos também. Vou fazer rápido aqui, porque o tempo do vídeo é curto. Segura para frente, 10 segundos, depois segura para trás, 10 segundos, alonga assim e assim. Né? Depois vão fazer o seguinte, vão apertar os olhos, arregalar os olhos. Aperta, arregala, também faz isso 10 vezes, piscando de um lado do outro, né? 10 vezes. Depois vão fazer assim, estica um pouquinho o pescoço, mantém 2 segundos e relaxa, 2 segundos, relaxa, isso. Língua para fora, 10 vezes. Né? A língua empurrando as bochechas assim do lado e do outro. Pode fazer 20 vezes, né? 10 de um lado, 10 do outro. Girando na frente dos dentes para um lado e para o outro, 5 vezes para cada lado. Empurrando o céu da boca para cima assim com a língua, fazendo força. Né? E também assim, um beijinho e um estalo, pode fazer isso durante alguns segundos. Isso. Aí tá bom, os exercícios de relaxamento, estamos preparados para começar a utilizar a corda vocal.
O primeiro exercício que a gente vai fazer utilizando a corda vocal chama glissando, que significa deslizando em italiano. Os termos na música são italianos porque o estudo da música foi sistematizado naquele país, né? Então, glissando, nós vamos deslizar do grave para o agudo, do agudo para o grave, fazendo assim, ó. Vamos começar com a vogal U, depois vamos mudar para a vogal O, depois aí vamos abrindo, depois vamos para o I, para o E, para o E, até chegar no A. Então vamos lá. Começa bem baixinho e vai aumentando aos poucos. Você vai fazendo sempre lembrando de apoiar o diafragma, lembrando da abertura da boca, como se estivesse com uma bolinha de ping-pong lá dentro e a posição da língua lá dentro. Depois muda para o O. E vai variando as vogais, aumentando o volume progressivamente aos poucos. Até chegar no A. Finalmente, aí terminou o exercício. O exercício todo é de 1 a 2 minutos, assim, mais ou menos, para fazer isso. Uns 2 minutos, até chegar no A. 2 a 3 minutos, eu diria, até chegar no A. Né? Terminou esse exercício, nós vamos fazer um segundo exercício que se chama, usando a voz, né, que se chama staccato. Esse exercício é um exercício para o diafragma. Nós vamos fazer o seguinte, é P, mais qualquer vogal, né? Pode chutar a vogal aí e tal, e a letra P. E a nota também, nós vamos chutar a nota, é aleatório. Então nós vamos tentar fazer uma nota grave, outra aguda, outra no meio, outra mais grave ainda, outra mais aguda, variando as notas. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar devagar, aí vamos acelerando, 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 até ficar o mais rápido possível. Nesse momento o apoio do diafragma é constante assim, então. Depois a gente vai voltando, vai ficando devagar, devagar, devagar. E o apoio do diafragma a gente vai fazer força aqui, ó. Pu, pá, pó. Nós nos pulsos, então, ó. Pu, pá. Na hora que chegar devagar, aí a gente vai fazendo bastante força com ele aqui. E depois vai chegar rápido, né? Quer dizer, a gente vai fazer bastante força, fica mais rápido que a gente conseguir. Aí fazendo bastante força, depois pu, pá, pi, até ficar devagar de novo. O exercício todo é assim, ó. Pu, pá, pi. Tô pondo a mão aqui só para mostrar o movimento, ó. Pó, pu, pó, pá, pi, pó, pu, pó, pá, pi, pé, pó, pi, pó, pu, pi, pá, pó, pu, pi, pó, pá, pi, pó, pi, pá, pi, 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 pá, pi, pi, pá, pá, pi. Nesse momento, muito apoio do diafragma, hein? Pi, pá, pi, 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 pá, pi, pi, pu, pá, pi, pi, pá, pó, pu, pi, pó, pi, pá, pó. Isso então é o exercício. Aí você pode fazer, aí recupera o fôlego, né? Descansa um pouquinho durante uns 30 segundos e faz de novo umas 3 baterias disso aí. No final, você vai sentir como se tivesse feito abdominal, né? O diafragma vai ter trabalhado, você vai sentir isso. Tem que fazer bastante força na hora do apoio, a emissão é forte, né? É para cantar alto essas notas aí. Né? Depois desse exercício de staccato, nós vamos fazer um último exercício para o primeiro dia aqui, que se chama improvisação melódica. Você vai cantar uma melodia que você vai inventar na hora. Por isso que a gente chama de improvisação. Pode ser tonal, ou seja, em cima de uma escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí a gente vai improvisei com a escala, brinquei com as notas da escala aí, e a gente vai fazer notas longas e vai variando as vogais. Ou eu posso fazer atonal, eu vou chutando qualquer nota. Aí eu estou inventando as notas, mas improvisando melodicamente, o tempo todo observando as 3 atitudes técnicas, né? Que é o apoio do diafragma, posição da língua e abertura da boca. Aí você vai improvisar aí durante os 2 ou 3 minutos aí, e depois disso você está pronto para começar a trabalhar suas canções. Eu aconselho a fazer todos esses exercícios no começo na frente do espelho, para você observar se você está fazendo a abertura da boca certa, né? Se está fazendo as posturas, se você está fazendo tudo certinho. Uma última coisa, a postura é muito importante. Para os exercícios de técnica vocal, a gente tem que fazer isso aqui, ó, coluna ereta, né? Cabeça reta e tal, firme, mas relaxado, né? Braços ao longo do corpo, pernas ao longo do corpo, pés paralelos, ok? Então, a postura é muito importante para fazer esses exercícios de técnica vocal, ok?
Próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre isso aí. Até! Oh,